tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a tia Rafa e eu vou gravar o devocional de hoje. O nosso devocional de hoje tem como tema o poder da oração, que se baseia lá em 2 Crônicas, capítulo 20. A criança que sabe ler, depois quiser acompanhar, ler com os pais. E a nossa história tem como personagem o rei Josafá. Ele era rei de Judá. Antigamente, muitos tempos atrás, existiam muitas batalhas e guerras entre os povos. E certo dia, Josafá ficou sabendo, ouviu que os moabitas e os amonitas queriam pelejar contra ele, junto com os povos das montanhas. E naquele momento que ele ficou sabendo disso, que era uma grande multidão, ele ficou em desespero, ele não sabia o que fazer. Ele falou assim, ficou com medo, ele ficou com o coração com medo, preocupado. Só que aí ele pensou e lembrou que no céu ele tinha um Deus poderoso, que tinha todo o poder, que cuidava do seu povo. Então, o rei Josafá, ele pegou, se prostrou de joelhos e foi buscar ao Senhor. Ele foi orar ao Senhor. Todos nós sabemos que oração é falar com o Papai do Céu, falar com Deus. E ele falou com Deus, contou que estava com medo, falou que era totalmente dependente de Deus, pediu ajuda, socorro para Deus. E depois que ele terminou a oração, Deus respondeu a oração dele. Falou assim, fica tranquilo, calma, Josafá, porque nessa peleja eu pelejarei por vós. Aí tudo bem, ele descansou o coração, ficou mais tranquilo, porque ele tinha fé, ele estava com fé e ele estava confiando em Deus. Aí chegou o dia, ele reuniu o povo e foi. Falou assim, vamos, porque Deus está conosco, Deus vai nos guardar e vai dar tudo certo. Aí eles chegaram lá no negócio, e enquanto eles estavam indo, aí se reuniram os moabitas, os amonitas e os povos da montanha para esperar Josafá chegar e guerrear contra ele. Só que eles começaram a ficar confundidos, eles começaram a se atacar, um povo começou a atacar o outro, entre eles mesmos, eles começaram a brigar, a guerrear contra eles mesmos. E quando Josafá chegou lá, não tinha mais ninguém para com ele lutar. Não tinha mais ninguém, todas as pessoas já estavam aniquiladas, porque eles se confundiram entre eles mesmos e brigaram entre eles mesmos. Então, o que Josafá fez? Ele foi agradecer a Deus. Ele orou, agradecendo, adorando ao Senhor pelo livramento, por Deus ter cuidado deles, por Deus ter guardado e tudo mais. Então, a tia queria contar essa história para vocês, porque muitas vezes é normal na nossa vida a gente ficar preocupado, a gente ficar com medo, a gente ficar com o coração meio apertado, meio às vezes a gente entra em desespero, mas que a gente possa sempre saber que a nossa oração tem poder, que tudo que a gente orar, se a gente tiver fé, e que a gente possa ter confiança em Deus, porque Ele cuida da gente. Aqui são umas crianças orando, buscando ao Senhor. Que a gente possa ter um coração sincero, um coração puro, voltado, um coração temente ao Senhor, como tinha o rei Josafá, que ele orou e Deus respondeu a oração deles. Então, crianças, nunca se esqueçam que a nossa oração tem poder. Então, que a gente possa sempre orar pelas pessoas, orar pelos nossos amiguinhos, orar pela nossa família, orar pela nossa igreja. Quando a gente estiver preocupado com alguma coisa, a gente estiver com medo, a gente não saber o que fazer, que a gente possa orar e pedir a direção de Deus. Que a gente possa orar, falar com Deus e desabafar com Ele, contar nossos medos, contar nossas ansiedades e a gente possa ter confiança porque Ele cuida da gente. Ele nos guarda, nos protege com suas poderosas mãos, Ele nos livra de todos os perigos. Então, crianças, que a gente possa ter fé e confiar no Senhor, pois Ele cuida de tudo. Amém. Deus abençoe.